Olá! Nesses tempos de violência política e violência social e violência que mata pessoas com uma facilidade enorme no Brasil, eu tenho procurado nos meus velhos livros e nos autores clássicos ajuda para compreender o que tem acontecido. E nessa busca eu encontrei um livro que foi publicado em 1984 e traduzido para o Brasil em 1987, de Winnicott, Donald Winnicott, um psiquiatra que trabalhou com crianças de um modo muito sério e muito importante na formação de gerações. Eu até lamento que hoje se fala menos deste autor. E nestas leituras eu encontrei uma frase, um capítulo, que me fez pensar, e é sobre ele que eu queria tratar rapidamente aqui nesta conversa. Me permitam ler um pequeno trecho de um dos capítulos em que o Winnicott fala da separação. Ele diz o seguinte: cuidar de crianças pode ser um trabalho árduo e desgastante, mas ser privado, diz ele, dos próprios filhos é um tipo bem miserável de tarefa, e ele está se referindo sobre a separação de filhos e mães e pais na Segunda Guerra Mundial. E essa separação dificilmente terá algum atrativo, diz ele, para qualquer mãe ou qualquer pai. E somente poderá ser tolerado se o seu aspecto infeliz for devidamente levado em conta. E, finalmente, por esta razão, é necessário realmente fazer um esforço para descobrir o que sente uma mãe destituída de seus próprios filhos. E aqui isso me fez pensar, isso me fez considerar esta ação ou estas ações que têm sido desenvolvidas em algumas regiões do Brasil, que consiste em separar mães dos seus filhos na maternidade, logo após o parto, em razão destas mães serem usuárias de alguma droga, particularmente do crack. Como se essas mães não tivessem sentimento, como se toda usuária de crack fosse louca, como se toda mãe quisesse, pelo uso de um produto como este, o crack, se separar dos seus filhos. Longe disso. As mães, usuárias de drogas ou não, são sempre mães. As mães têm uma relação física, psíquica, fechada, eu diria, cerrada, absoluta com seus filhos. Portanto, esta proposta que o Ministério da Saúde fez, e que eventualmente, se a mãe não fosse capaz, psicologicamente, de cuidar do seu recém-nascido, que nesta condição a criança deveria ser cuidada por alguém até que ela pudesse, a mãe, retomá-lo. Isso foi levado ao pé da letra e, lamentavelmente, muitas crianças têm sido absurdamente retiradas das suas mães, adotadas de qualquer modo, adotadas inclusive pelo pessoal de saúde em algumas cidades brasileiras. Isto não é possível. Graças ao Winnicott, nós precisamos voltar a cuidar dessa relação entre mãe e filho. Como ele diz, e eu repito, é absolutamente impossível separar uma mãe de um filho sem considerar a dor que esta separação pode causar a esta mulher.